Ilustres amigos do canal, tudo bem? Expectativas do PIB, da taxa de juros e da inflação em 2021, todas em alta. Como explicar isso e como entender esta matéria? Por que o retorno dos títulos atrelado à inflação, ou o famoso Tesouro IPCA, pode cair em meio à alta da inflação? Exatamente, Tesouro IPCA caindo em meio à alta da inflação. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Vini Invest, o seu canal de finanças, economia e investimentos, para que você possa estar investindo no seu conhecimento e tomar a melhor decisão de investimento. Eu já te convido, clique aí, inscrever-se, ative o sino da notificação para você receber todos os vídeos automaticamente. Vai lá, pode clicar que o vídeo já vai começar. Eu quero trazer aqui primeiramente essa matéria da CNN, o Boletim Focus. Mercado prevê inflação acima do teto da meta em 2021 e PIB encosta nos 4%. Vamos fazer a leitura dessa matéria rapidamente. A expectativa do mercado para a inflação em 2021 superou o teto da meta, alcançando 5,31%. Essa foi a oitava alta consecutiva do IPCA. Oitava alta consecutiva. Neste ano, o limite para o índice é 5,25. O que é esse limite para você entender? Nós temos então o Conselho Monetário Nacional que determinou então a meta aqui da inflação. A meta é 3,75, com possibilidade então uma tolerância de 1,5 para cima ou 1,5 para baixo. E aí nós chegamos então em 5,25. Só que veja que o mercado já está prevendo 5,31, um valor acima do teto da meta. É o que essa reportagem está trazendo aqui e nós vamos deixar aí para você na descrição desse vídeo. Além disso, PIB encosta nos 4%. As previsões para o desempenho do PIB este ano subiram. É a quinta alta consecutiva e subiu forte, de 3,5% para 3,96%. Se confirmado, esse desempenho do PIB em 2021 pode ajudar a economia brasileira a recuperar boa parte da queda de 4,1% em 2020. Veja, o fato dela subir quase 4% esse ano e ter caído 4% no passado ainda não se recupera de 2020, mas é uma excelente notícia. Aí diz, a recessão do ano passado foi puxada pelos impactos da pandemia e das medidas de isolamento. Assim, a alta do PIB desse ano está condicionada à melhoria da crise sanitária e o avanço da vacinação. Dois fatores muito importantes em relação a isso. Só que falando ainda de inflação, eu quero trazer para você aqui esse gráfico que saiu na Econometrics, muito importante para que você entenda que a inflação não é um problema exclusivo do Brasil, mas é um problema mundial. E quando a inflação americana sobe, a situação pode ficar muito complexa. Então você veja, CPI da inflação no mercado americano nos últimos 60 anos. E aqui é onde nós estamos. Olha esse ponto em relação aos demais dos últimos 60 anos. Em particular, meus amigos, nesse ponto com relação a 2021, que é mais importante você conhecer. Estamos aqui então, ó, 2021. Veja como a inflação deu uma disparada muito longe de todos os demais pontos. A linha tracejada é o 2%, é a meta americana, ou seja, eles não querem que passe realmente de 2%, mas não falaram o prazo. Então veja como está distante então dos demais pontos então desse gráfico. A inflação americana é preocupante porque se lá tiver que subir a taxa de juros, aqui vai ter que subir ainda mais. E já que estamos falando então de inflação e de taxa de juros, vamos entrar aqui no Boletim Focus para que você entenda essa notícia em detalhes. O Boletim Focus é então um levantamento que o Banco Central faz com diversas instituições financeiras. E aqui você tem isso. Veja o IPCA. O IPCA há 4 semanas estava em 5,04. Depois passou para 5,24 na pesquisa que foi feita. E agora, nesse dia de hoje, 31 de maio, 5,31%. Então vejam que foi uma elevação considerável nos últimos 30 dias. Só que veja aqui, o IPCA nos últimos 5 dias saiu de 5,10, 5,36 para 5,49. É mais preocupante ainda. Só que o PIB também cresceu, as expectativas de crescimento, veja aqui a elevação, 3,14, 3,52 há uma semana e 3,96%. A expectativa do câmbio é que tem uma pequena queda de 5,40 para 5,30. E por fim, a taxa Selic, como que ela vai se comportar?
a expectativa era de 5,5, agora já está em 5,75. Tem até alguns analistas já falando em 6,5 para poder conter a alta da inflação. E a alta da inflação pode ser explicada. Aqui é o gráfico. Olha como o gráfico subiu muito rapidamente de fevereiro para frente. Vejam como foi essa elevação aqui, considerando de cada meio ponto percentual. É impressionante a alta que teve. E isso é muito devido desse indicador aqui, o IGPM. Porque quando o IGPM vai subindo, ele tem uma parte do IGPM que é índice de preço então aí ao produtor, mas tem também uma parte que é para o varejo. E ele vai passando isso para o varejo com o tempo. Então o IGPM alta significa que no curto prazo também vai ficar alto o IPCA. E aqui nós temos também a projeção para os próximos períodos. Para 2022, vocês vão reparar que há uma queda acentuada na previsão de inflação, assim como também de alguns outros índices. Então, por exemplo, aqui o PIB também há uma expectativa de queda sensível para o ano que vem. E o dólar deve ficar estável. Veja que a inflação, a taxa Selic em 2022 já está em 6,5. Mas volto a dizer, tem analista prevendo para agora. E não é muito para frente não. E o que pode então impactar ou o que pode então trazer algum tipo de preocupação? Essa é uma notícia que saiu recentemente. Seca pode provocar inflação e deixar alimentos mais caros. Além disso, a seca pode também inibir o crescimento do país. É bom ficar de olho. Após o alerta de emergência hídrica entre junho e setembro, emitido no dia 28 pelo Sistema Nacional de Meteorologia, os 5 estados mais afetados são esses. A preocupação é também com a inflação. Então veja, se nós tivermos um problema hídrico, uma recessão, é uma questão de tempo, nós temos problemas então de aumento de energia elétrica e nós temos então uma redução do crescimento então do PIB. Por isso é importante ficar de olho então nessa questão hídrica. Isto porque a falta de chuvas põe em risco a safra de alimentos no país. Aqui a matéria já traz com uma outra vertente. Se nós vamos ter menos alimentos produzindo, nós vamos ter então uma escassez. E a escassez de alimentos pode elevar ainda mais o preço. E aqui vem uma rápida explicação que pode ser com o fenômeno Laninha, que você já deve estar bem atento a isso. Os impactos econômicos da crise hídrica sobre produtos se dão da forma como falta de alimentos. Diminui a oferta para os consumidores, o que faz os preços subirem pela alta demanda. Além disso, o dólar em alta e com o aumento das cotações das commodities, os produtores tendem a exportar mais. É bom ficar de olho nesse ponto. Mas para confirmar isso, realmente as taxas do Tesouro, do IPCA, que nós chamamos a atenção aqui no início da matéria, estão caindo? Veja o IPCA 2026. Fechou aqui no dia 27 em 3,56. De repente, fechou na sexta-feira quase 10 pontos, 9 pontos base abaixo. E agora, no dia 31, está caindo mais ainda, 3,47 para 3,44. É uma queda considerável quando nós começamos a observar esse tipo de título. Aqui nós temos então outro IPCA, só com juros trimestrais, está estável. E vamos verificar aqui o 2035. O 2035 subiu um pouquinho. Mas vamos entender então o motivo desse título. Por que o retorno dos títulos atrelados à inflação pode cair em meio à alta do IPCA? Essa é uma matéria do Valor Invest que saiu hoje, dia 31 de maio. Eu vou passar justamente para explicação, para que você entenda aqui quais são os 2 pontos que ele coloca a respeito disso. A explicação se deve a dois fatores. O primeiro já foi citado. Sempre que o investidor decide se desfazer do seu título antes do vencimento, ou seja, você comprou um título Tesouro 2026, IPCA 2026, e decidiu vender antes, ou comprou o Tesouro IPCA 2035 e decidiu vender antes, receberá o preço do mercado. Significa que o preço que o mercado estará oferecendo naquele momento, que pode ser mais alto ou mais baixo do que você comprou, não o preço da curva de juros. Isto é, o preço da curva de juros somente pode ser considerado caso o investidor carregue o título até o vencimento. Traduzindo para você, se você comprou esse título com 3,4% mais a inflação e levou até o vencimento, você vai receber isso sem qualquer tipo de problema. Mas se resgatar antes, você pode tanto resgatar com prejuízo como com lucro. Aí você tem que acompanhar. O segundo diz respeito ao porquê dessas flutuações ocorrerem. NTN-Bs não são simplesmente títulos que corrigem a inflação. Atenção para isso. São papéis pré-fixados, corrigidos pela inflação.
Se você não sabia, já dá logo aquele like. Isto é, na prática, uma NTNB se comporta como um título pré-fixado. Atenção, não é um título pré-fixado, está explicando para você. Sofrendo deságio em momentos na alta dos juros e ágio em momentos na queda. Então é isso, deságio no momento das altas de juros. Quando falamos dessas altas ou quedas nas taxas de juros, não estamos falando da Selic, a meta é definida pelo Copom, mas dos contratos de juros futuros negociados na Bolsa, para os mais variados vencimentos. Eu tenho apresentado no canal aqui, várias vezes então, o canal de alta dos juros futuros. Esses contratos são negociados na B3. Enfim, meus amigos, é importante você entender que o fato das taxas de inflação subirem, do PIB melhorar, não significa então que o retorno do IPCA vai acompanhar. É bom você entender isso para não ser surpreso e conseguir entender por que PIB, inflação e taxa de juros podem estar subindo e às vezes o IPCA, o Tesouro IPCA, está caindo. Eu te convido para deixar então o nosso super like, para compartilhar esse vídeo com os seus amigos. E desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o seu tempo com a sua família e que observe cada vez mais as taxas do Tesouro Direto para fazer bons investimentos. Um abraço e até o próximo vídeo.